Vamos lá? Deixa eu estar apagando aqui algumas coisas que eu tava com a galera literalmente do grupo mostrando em tempo real o que o preço possivelmente podia fazer e o que ele possivelmente fez. Ontem eu cantei a pedra que já teria gente vendido aqui, já teria gente vendido aqui. Quando o preço retornasse em algum order block de uma região, possivelmente ele poderia respeitar para ele poder fazer o seu rompimento, porque é assim que é ensinado pra gente, né? É assim que é ensinado pra gente. Agora cabe o preço fazer aquilo ali ou não. Essa é a questão. Mas voltando ao assunto principal aqui, hoje tivemos um movimento um pouco que peculiar, mas que ele acontece sempre, sempre, literalmente sempre. Qual movimento é esse? O movimento que literalmente te mostra que ele pode reverter, fazendo o seu rompimento aqui, ó, ou até mesmo aqui, ó, acreditando-se nessa possível alta. Esse movimento aqui, ele é atípico? Ele é atípico, mas ele acontece sempre. E tipo assim, quando ele acontecer, é porque a sua análise não é que ela está errada, ela está certa. Só que este daqui não é o momento certo de executar essa entrada, porque estamos trabalhando dentro de um candle específico de Ranger. Então, essa parte superior aqui são as nossas regiões vendidas e essa parte inferior aqui são as nossas regiões compradas. No caso, as regiões que a gente vai aceitar comprar. Entendeu? Pelo simples fato de uma orientação, você pode se posicionar errado. Essa é a questão. Sempre opere trabalhando no prêmio e desconto, desconto e prêmio. Sempre opere trabalhando dessa forma, porque a teoria em si fala. Teoria é Candle Range Theory, né? A teoria do candle interno. Então, o que está interno dentro daquele candle? Aonde a gente pode vender? Aonde a gente pode comprar? Essa é a questão principal. Deixa eu tirar o olhinho do gráfico aqui para vocês verem como que fica limpo. Quando a gente tem uma estrutura. Ah, eu não acredito que o TradingView não vai deixar eu fazer isso só porque eu tô gravando. Olha isso, velho, que sacanagem. Quando a gente tem aqui, ó, uma estrutura, um ranger, regiões para o preço poder trabalhar, literalmente, o preço vem rompendo, ó, ele rompe esse fundo anterior. Então, isso daqui já é uma pernada impulsiva para gente que possivelmente pode buscar aqui, ó. Pode buscar, tá? O fundo, porque é ensinado para nós assim. E se a gente esperar o reteste dela em alguma região importante do preço, a gente terá a nossa entrada ali no meio dela, com alvo onde? Com alvo no final da estrutura. Sua operação sairia aqui, ó. Desculpa pela tortura que saiu aqui, mas vocês entenderam. Sua operação sairia aqui se você tivesse pegado ela aqui em cima, com alvo lá embaixo, com stop aqui atrás. E aí? Cabe uma Fibonacci ali, Samuel? Opa! Agora já fica um pouco interessante a gente colocar uma Fibonacci ali, não fica? Fica. Olha só, que interessante. Lembra que eu falei dessa entrada com vocês? O alvo dela saiu agora, meu amigo. Um dia para a operação sair. Literalmente, você tem peito para aguentar? Literalmente. A operação foi batida, ó. Olha aqui, às 14h30, 14h15. Saiu agora, hoje, 9 horas da manhã. Exatamente às 9 horas da manhã. Literalmente. E aí? Você tem peito pra aguentar uma operação dessa de um dia pro outro? Você vai dormir tranquilo? Você vai colocar a cabecinha no travesseiro e vai conseguir dormir sem acordar no meio da madrugada pra abrir gráfico? A não ser que você acorde ali entre 3h30 às 5 da manhã, que é o seu horário operacional, porque até horário de operar a gente tem. Vocês já viram lá no grupo que quando eu mando mensagem é bem cedinho, é em torno das 6, 7, que é onde pra mim já tá dando uma possível oportunidade. E tem vezes que eu nem preciso tá literalmente operando no outro dia, porque eu já tô com a região aberta que possivelmente eu vou acordar com aquele win. É garantido? Não. Faço isso? Faço. Vocês podem fazer? Pode. É a famosa apregoada. Vocês vão literalmente apregoar as suas ordens ali naquele preço e vai esperar ele reagir para a corretora sozinha entrar. Entendeu? Ou não? Não ficou claro. Porque a gente tem duas opções de bater ordem. Ou a gente bate a ordem no dedo, no dedo clicável ali, ó, pup, clicou, entrou, ou a gente apregoa ela. Entendeu? A gente coloca, tipo assim, ela pregoada no preço, no varal.
E quando o preço buscar aquela região, a entrada vai entrar automaticamente. Olha que palavra bonita. A entrada vai entrar automaticamente. E você não vai poder ficar preocupado porque o seu take já vai estar literalmente definido e o seu stop também já vai estar literalmente definido. Foi literalmente o que eu fiz com isso daqui, ó, tá? Foi literalmente o que eu fiz isso daqui. Por quê? Porque aqui atrás a gente tem um order block. Tem. Logo após esse order block, a gente tem um mini fair value gap aqui, ó. Qual dos dois é mais forte? Em teoria, não é ensinado que o fair value gap pode ser respeitado? É. Em teoria, não é ensinado que o order block pode ser respeitado? Pode. Pode. E aí? Qual o seu critério de marcação? Quando acontece esse tipo de movimento, a minha entrada sempre vai ser no início do order block. Olha pra você ver, eu já mudei um pouco o operacional. A minha entrada vai ser no início do order block e não no meio dele com stop um pouco atrás, mas sim no início, literalmente, ó, com o stop grudado na região do final dele. Porque se o preço for me violinar e me dar loss, que dê rápido e já me tire da operação para me poder fechar esse broker e ir fazer outras coisas do meu dia, entendeu? Porque eu já estava vindo de uma análise positiva, não só apenas uma, não só apenas duas, mas literalmente muitas análises anteriores positivas. E quem entrou no grupo e aproveitou as minhas marcações e os vídeos que eu estou mandando lá de até 2 minutos, conseguiu ter ou não essa mesma visualização que eu tive e conseguiu aproveitar um breve movimento, ou teve uma clareza em seus pensamentos de como o preço realmente reage. É você que vai decidir isso, não tem como eu literalmente clicar por você. Eu vou clicar por mim. Eu aceito tomar um risco. Eu aceito tomar um loss. Dentro do meu gerenciamento, eu posso sair negativo? Posso. Posso. Posso sair negativo? Posso. Posso sair positivo? Posso. A decisão de clicar é de vocês. Sempre vai ser. Vocês acreditando em teoria ou não. Vocês acreditando em setup ou não. Vocês acreditando em alguém falando compra ou vende, em alguém dando orientações ou não. Porque a interpretação maior é você consigo mesmo. É você perante o gráfico. É a decisão final é de quem está sentado entre o PC e a cadeira. Entendeu? Porque querendo ou não, a gente tem prazo de validade. Eu já citei isso uma vez. A gente tem prazo de validade. Aí você vai deixar todas as suas cartadas, você não vai aproveitar o tempo desse possível prazo de validade para você extorquir o máximo de conhecimento que você pode. A decisão também é sua, literalmente. Então aqui foi uma região literalmente que dava para você apregoar. Se você fosse um guri esperto, você imaginasse que isso daqui, ó, essa pernada aqui, ó, seria o rompimento inicial que desse um movimento que que possa buscar os 50% desse order block gigantesco. Porque esse order block gigantesco não, esse candle gigantesco, entendeu? Me desculpem pelas nomenclaturas, são muitos nomes, mas com o passar do tempo vocês vão entender que nome ele sempre vai existir um nome novo a cada dia. Já já, eu até citei no grupo que já já vai aparecer uma nova teoria de mercado que vocês vão ficar malucos com ela. Já já vocês vão estar vendo ela, tá? Calma. Já já vocês vão estar vendo ela, porque já tem nego fazendo anúncio pago para poder disseminar esse conhecimento para vocês, digamos assim, entre aspas. Eu espero que vocês tenham entendido essa breve ironia aqui, mas não muda nada, é mais do mesmo, tá? Que acontece? Teve gente, então, que sim, acreditou nessa venda aqui, colocou o seu stop aonde que é ensinado pra gente no fundo, só que o fundo original é esse. Só que olha aqui, não tá pagando 5, cara. Tá pagando 5. Tem necessidade de você puxar até aqui pra ganhar 5,7? Faz sentido, né? Então aceita 5. Aceita 5. Se o cálculo deu para aceitar 5 no topo ou no fundo mais provável que o preço pode travar, ele te mostra a reação. Qual que é essa reação? Eu sempre vou citar isso aqui: falso rompimento e rompimento verdadeiro. Em qual momento que o preço bateu nesse possível fundo aqui, tá? E ele rompeu o verdadeiro, rompeu com um candle, rompeu com corpo de vela. Qual momento? Nenhum. Então, na primeira batida que ele teve aqui, ele te mostrou que o próximo candle poderia subir. No segundo candle, o candle não subiu. Ele fez uma retração em cima da região como o candle anterior. Então, se a gente for pensar na teoria do Gale, esse daqui seria a nossa primeira entrada, digamos assim, acreditando na reversão, tá?
Porque aqui existe um setup de reversão. O cara coloca o stop dele aqui no fundo e o alvo dele aqui no topo, ganhando 1,5 ou até mesmo ganhando 2,5. Já ensinei isso. Tem gente que vai fazer isso, tá? Tem gente que vai fazer isso. Desculpa falar isso, mas tem gente que vai fazer isso. E essa aqui não é a região de compra ainda. Ela é um pouco mais embaixo, que eu aceito. Que eu aceito, viu? E se esse candle aqui, ó, de 9 horas, finalizar rompendo o candle de 5, é venda? A perspectiva do mercado muda. Digamos assim, a minha perspectiva muda pelo simples fato da gente operar candles. Mas ele pode simplesmente ter capturado o que ele queria aqui atrás e pindolar para cima, buscando esse objetivo? Pode também, porque aqui é uma região de compra? Para mim, não. Ela é mais embaixo. E vocês vão entender. E olha só, bem nesse candle aqui, ó, falso rompimento, compra para a próxima. Não é assim que é ensinado no Gale? É assim que é ensinado no Gale. Se deu loss, você não compra mais uma? Você não entra no G1 do Gale, acreditando ainda em sua reversão? Sim. E aí você toma mais um loss e você pega essa daqui, ó, o G2, que é ensinado assim, né? G1, G2 e G3. Tem gente que opera até 5, tem gente que opera até 7, tem gente que opera até 12. Vai depender do seu gerenciamento. E no Forex não é diferente. No Forex não é diferente. É a mesma análise, até a mesma análise que tu analisava em opções binárias, é a mesma análise que tu vai analisar no Forex. Não tem diferença, porque opções binárias, ele é literalmente um espelho do Forex. Entendeu? Um espelho do Forex. Da mesma forma que o TradeView é um servidor, digamos, cada ativo ou cada par de moeda aqui tem vários servidores diferentes. São espelhos de vários servidores diferentes. Então eles podem fazer isso. Podem. E aí o que que acontece? Primeira entrada, G1, G2, aqui daria já o win. Você já sairia da operação, correto? Se você estivesse operando opções binárias. Só que nosso foco não é opções binárias, mas a teoria do Gale, ela se enquadra nessa teoria do falso rompimento que vira uma uva de tão lisa. Porque se você catalogar 10 dessa forma em regiões que possivelmente o preço pode segurar, você evita muito loss, pode ganhar muito dinheiro ou pode perder muito dinheiro. A decisão e a interpretação vai ser sua. Eu consigo interpretar legalzinho. E eu acho que eu consigo fazer um ou outro enxergar essa interpretação da forma correta. E até mesmo obter lucros com ela. Não estou prometendo. Mas assim, de 10 operação, se você errar as 10, você tem lacunas de preço justo abertas em sua análise e abertas em sua mentalidade. Falta um tchan, uma dica, um acerto, um erro, uma orientação correta para você começar a sair da patinação e criar uma estabilidade em cima daquilo que você está querendo fazer. Porque, igual, esse loss aqui, ó, a pessoa que tomou ele hoje, quem tomou ele hoje, se eles executarem 10 operações dessa daqui, você pode ter certeza que pelo menos duas eles vão acertar. Porque, assim, é uma probabilidade. É a mesma coisa de você literalmente pegar ali, você tem 10 tiros de arco e flecha, e você tem uma latinha de cerveja pra você acertar, ou você tem uma arminha de chumbinho, e você tem 10 tiros pra você acertar. Você não vai dar o seu máximo ali pra acertar? E aqui é a mesma coisa. Vai ter momentos que o preço vai reto, duro, sem voltar pra trás, sem olhar pra trás, vai. Vai ter momentos que ele vai amaranhar? Vai. Vai ter momentos que ele vai dar o loss? Vai. Vai ter momentos que ele não vai nem buscar a taxa e vai fazer o seu movimento? Vai também. E aí? Teve gente que imaginou que isso daqui, ó, seria um MSS da região após esse rompimento desse candle grande aqui, ó. Após esse pavio ter capturado todos os pavios anteriores aqui, mas não ter buscado o seu fundo. Teve gente que acreditou numa compra. Se o preço tivesse, minha visão, se o preço tivesse capturado aqui, ó, nesse ativo específico, a compra seria uma compra mais efetivamente linda, mas vale a pena o risco até mesmo se não romper, porque vai ter momentos que não vai romper, porque o ativo correlacionado rompe e você não está prestando atenção no ativo correlacionado e muitas das vezes você não quer nem prestar atenção, porque um ativo só é o suficiente para você ser lucrativo nesse mar imenso do mercado. Um ativo só. Aí cabe de vocês acreditar nisso ou não. É com os olhos de vocês que vocês vão fazer esse teste, tá? Eu estou aqui em apenas um único ativo. Quem entrou no grupo, cito mais uma vez, quem entrou no grupo e acompanhou os vídeos que eu estou mandando, acompanhou o cenário A, acompanhou o cenário B que eu estou tentando montar todos os dias e mandando à noite até umas 11, 11 e meia, já acorda sabendo o que possivelmente pode fazer.
Porque é melhor você operar quando você tem uma orientação, cara. Pra você não operar no escuro, pra ver se a sua mentalidade tá batendo com a de alguém, pra caso você tome aquele loss, você não tome ele sozinho. Você não fique triste sozinho, você tome aquele win, você não fique feliz sozinho, entendeu? Nosso mercado, é igual eu falei, ele é um mercado de soma zero. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Para alguém perder, alguém tem que ganhar. Só que muitas das vezes essa relação de perca ou perda e ganho e valor, eles são internos da gente, porque a gente quer mostrar para alguém da nossa família ou até mesmo um amigo que estamos fazendo no mercado. A gente quer conversar com alguém sobre isso. Só que a gente não entende que eles não conseguem interpretar o que a gente está falando. É duro isso, velho. Eu tenho amigos de infância que eu converso sobre eles de mercado e mesmo assim todos os meus amigos investem, todos os meus amigos investem. Só que muitos deles não têm a coragem necessária para operar um forex, porque quando eu falo com eles isso, eles acham que é papo de maluco, mesmo eu mostrando resultados, e eles acham uma parada muito complicada. E eles são pessoas bem formadas. Eu tenho, só pra você ter uma ideia, esse amigo meu mais velho, ele é um engenheiro, muito bem formado, muito bem formado, de verdade. Ganha bem pra caralho na área dele. Ele não aceita o mínimo do mercado, ele aceita mais do que o mercado paga. Então, tipo, esse foi o risco que ele assumiu. E você, como trader, qual risco você assume? Você tem que entender que muitas das vezes o que você está fazendo é incompreensível. É incompreensível. Só que quando você tem pessoas daquela área para você debater, até mesmo trocar uma ideia, uma conversa gostosa ou uma conversa não gostosa, você consegue literalmente abraçar aquilo ali e entender que é para você. Porque não adianta você querer conversar com um amigo que não esteja imerso, ou com um familiar que não esteja imerso, até um cônjuge possivelmente que não esteja imerso nesse mercado. Ele pode te escutar ali com total cativação perante aquilo que tu tá falando, porque mercado, quem opera no mercado de verdade, uma hora ou outra fala uma palavra bonita, consegue uma oratória adequada, fala pausadamente, fala bonito, literalmente. Pega de exemplo quem operava no pregão vivo ao vivo. Tipo assim, ao vivo, lá na bolsa antigamente. Se você for conversar com um cara daquela época, você vai ficar cativado pelo jeito que ele conversa. Simplesmente porque a oratória é muito boa. Porque querendo ou não, o mercado, ele diz muito mais sobre você do que perante o gráfico. Se você está enxergando uma compra ali, continue enxergando sua compra. Se você está enxergando uma venda, continue enxergando sua venda. Se você quer conversar com seu amigo e ele está aberto a escutar você desabafar que você não está acertando, ele não vai te dar a solução. Ele pode te dar um insight, uma uma palavra que ele falar pode mudar uma chave sua, só que ele não sabe, na maioria das vezes, o que ele tá falando, porque ele trabalha no achismo, diferente de você que tirou o seu tempo e estudou para fazer isso daqui, mesmo você não obtendo lucros. E aí que tá. Como fazer eles aceitarem que a gente faz isso sem julgamentos? Porque muitas das vezes a família da gente atrapalha o nosso direcionamento no mercado, porque é uma área extremamente de risco. Tem gente que perde milhões, tem gente que suicida por conta disso daqui. Isso é verdade, tá? Vocês podem puxar historicamente aí, ó. Tem nego, sim, que tira a própria vida por conta de mercado. Só que, literalmente, são pessoas, não vou julgar ninguém, não vamos julgar ninguém. São emoções e emoções. Se você não tem um pingo de controle, de uma gestão de risco, de uma sabedoria de que 10 operações você pode fazer um tanto X de acertos e um tanto X de erros, dentro de um gerenciamento, porque a chave não é setup, a chave é operacional. E eu sempre vou bater nessa, ó, a chave é operacional. Desculpem-me, a chave é gerenciamento. A chave não é setup nem operacional, a chave é gerenciamento. Desculpe por esse erro, por favor. Eu não vou ficar editando o vídeo ou deixar bonitinho igual a garotada faz aí não, velho, porque não há necessidade. Quem realmente quer aprender, quem realmente quer fazer disso aqui ser de verdade, uma brincadeira que eu fizer pode mudar a chave de alguém que está escutando aquilo que eu tô falando, ou até mesmo até um comentário no grupo ou no vídeo pode mudar a mentalidade da pessoa. E é isso, porque trade é interpretação. Trade é interpretação. Você pode aprender todo o conhecimento de mercado dentro de 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, 50 anos e não ser lucrativo, porque a sementinha já foi plantada. O tempo vai passar de todas as formas. Cabe você decidir se você vai aproveitar esse tempo ou não.
E a gente, querendo ou não, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente assume um risco. Você está capacitado para assumir esse risco? Essa é a pergunta. Você pode comprar o curso mais caro do mercado, você pode comprar o curso mais barato do mercado, o cara pode te ensinar uma teoria top. Se você não estiver disposto a assumir um risco controlável, gerenciável, esse mercado não é para você. Desculpa falar isso, tá? Já pensei em desistir? Já também. E aí? Essa é a questão. Estou aqui ainda, porque a sementinha já foi plantada. E vocês? O que vocês querem? Qual o plano de vocês? Qual o trajeto vocês querem seguir? Quanto tempo necessário vai ser para você chegar naquele patamar que você quer? Igual eu brinco falando, que pro cara viver de mercado e levantar as perninhas pro alto e falar assim, não quero mais trabalhar pros outros, é pelo menos 250 mil a 450 mil na conta investidos, em uma parada segura. Para pingar pelo menos 3 mil na sua conta, para você não depender de um salário menor do que esse. Se você tem um salário acima de 3 mil, você vai ter que precisar de mais dinheiro investido do que apenas esses 450. Se você ganha um salário de 7 mil, você vai precisar, no mínimo, 800 mil investidos. Isso que eu não estou jogando 1% ao mês. Estou jogando menos de 1%, colocando uma parada que seria garantida. Porque tem certas, digamos assim, investimentos que o mercado em si fala que é garantido. Sim, existem esses certos investimentos. Uma poupança é garantido, uma caixinha é garantido, uma Selic é garantido. Vai depender da instituição financeira que você está escolhendo para você colocar o seu dinheiro. Coloque sempre instituição financeira gigante, grande, que não saiu do absoluto nada, digamos assim. Porque existe um caso recente, que eu não vou citar nesse vídeo, que eles fizeram uma baguncinha de mercado com rendas garantidas. Então, mesmo a gente tendo uma renda garantida, sempre tenha um pé atrás. Pesquisa o máximo sobre aquela instituição que você está colocando seu dinheiro ali. Ele é suado, ele é sofrido, ele é doído, ele não é fácil. E quem pegou essa operação de compra, porque não foi só um, não foi só dois, não foi só três, foi milhares, eu cantei a pedra no grupo, mandando um vídeo falando que quem pegou ela possivelmente estava num aperreio lascado. Eu cantei ela quando ela estava aqui, ó. E mesmo assim, eu garanto que até mesmo seguindo o setup do CRT, o cara comprou isso aqui, porque faz parte do operacional. E não tá errado, tá certo. Vai ter momentos que ele vai funcionar? Vai. Dentro de qual cenário? Você tá em qual cenário? Você tá no cenário vendedor ou você tá no cenário comprador? Essa é a questão. O que que você escolhe fazer? Você escolhe esquecer o que que aconteceu no passado, de no máximo 1, 2 ou 3 dias, e fecha o olho? Ou você prefere olhar o que aconteceu no passado de 2 ou 3 dias e abrir os olhos e esperar o preço trabalhar dentro de uma região comprável e não vendível? E sim, essa compra aqui ela é verídica, ela é válida, só que ela não teve força para ir lá em cima. No grupo eu mandei um vídeo falando que o preço possivelmente poderia reagir em cima desse fair value gap. E quando tem, eu também fiz um vídeo falando junto com essa entrada de possível compra aqui que a galera, eu já previ esse loss da galera, literalmente. Quando tem esses dois pavis aqui, ó, um perto do outro, mais ou menos nesse formato, eu gosto de marcar o fair value gap junto com eles. Por isso que está marcado dessa forma aqui, porque isso daqui é uma região, tá? Literalmente, isso daqui é uma região um pouco importante que o preço pode segurar, ainda mais após um fair value gap. Lembre-se, após um fair value gap, a região de cima, ela tende a ser a região mais respeitada. Mas, na maioria das vezes, o fair value gap, em 62 a 72 a 80% das vezes, digamos assim, o fair value gap respeita. Só que nos momentos que ele não respeita, é onde a galera toma o loss e a região superior, um pouquinho só, ela respeita. E aí o cara fica naquela demência. Ah, por que que eu não coloquei ali a minha operação? Faça isso de uma verdade absoluta. Marque a região completa, entendeu? Imagine aquela região como uma região completa. Assim você pode filtrar possíveis entradas melhores e possíveis entradas piores. Se você vai decidir isso com o passar do tempo, você vai criar essa visualização. Porque eu vou passar ela para vocês e vocês, quem está acompanhando desde o início, está vendo uma trajetória muito bonita, muito legal. E quem está acompanhando,
eu espero que tenha uma clareza em suas análises, em sua visão, em como realmente é essa bagunça chamada mercado, tá? Então, essa compra aqui, o preço ainda teve força para brincar dentro da região. E quando ele foi lá, eu mandei outro vídeo falando que aqui seria uma possível operação de venda e que essa daqui seria o objetivo original. Por quê? Seria o objetivo original. O preço, na verdade, estava esperando a notícia sair, o evento sair. Só que a galera tá, tipo assim, cagando pra isso. A galera quer o preço descontado. Todo mundo quer o preço descontado. E mesmo aqui, ó, em uma região, ele tá te mostrando que possivelmente ele pode dar mais uma compra. Você vai acreditar nessa compra ou não? Você vai continuar acreditando na venda até os 50% dessa estrutura completa? Essa é a questão. Olha aqui onde eu tenho a 27, a menos 27 dessa região aqui, ó. Ó. Então, meu alvo principal dela ainda não foi executado. Porque o alvo principal dela é aqui. Se o preço não trabalha aqui, eu espero ele trabalhar, porque agora eu quero comprar. Só que eu aceito comprar embaixo. Eu não aceito comprar mais em cima. Essa é a questão. Se você tentar antecipar a entrada, possivelmente você pode errar a direção por uma convicção. Quem entrou aqui, até mesmo, olha, MSS aqui, ó, quem esperou o preço romper e o preço voltar e comprou nessa região, esperando o preço capturar um topo ou capturar pelo menos 50%, porque é assim que é ensinado, 3 para um ou 5 para um, ficou chupando o dedo. Porque o preço literalmente reagiu aonde ele tinha que reagir para ele poder fazer o seu rompimento. E isso daqui não é uma estrutura, cara. Olha aqui que parada linda. Lembra que eu ensinei que a Ásia, ela tende a ser lateralizado, Londres tende a fazer a manipulação e Nova York tende a fazer a distribuição? Quem está no grupo e viu os cenários A e B já amanheceu hoje sabendo o que possivelmente poderia acontecer com o preço. Realmente, olha o que eu estou falando. Eu vou tentar manter esse ritmo durante muito tempo, de verdade. Dá uma força lá. E olha só que interessante isso daqui. O preço ainda vem, tem força para fazer esse pavio gigantesco, enganando uma grande massa que vai acreditar novamente que isso daqui vai ser uma compra. E vai ter gente que vai fazer isso daqui, ó. Porra, esse preço aqui não tem mais a capacidade, vai pensar dessa forma, esse preço aqui não tem mais a capacidade de subir, porque olha o tanto de pavio que ele tá deixando, olha o tanto de falso rompimento que ele tá deixando em região vendedora. Em região vendedora. Aqui, ó, você concorda ou discorda de mim que este. Deixa eu apagar essa ferramenta aqui que ela tá me atrapalhando. Aqui, ó. Este candle aqui, ele não fez o falso rompimento. Olha aqui, velho. Ele não fez o falso rompimento em cima de uma região, já mostrando que possivelmente ele pode continuar o seu rompimento. Ai, Samuel, mas aqui rompeu só o pavio. Sim, olha aqui ele te mostrando que ele vai subir para buscar uma região. Olha aqui ele te mostrando que ele vai subir para mostrar uma região, para pegar uma região lá em cima. E a mesma coisa que ele fez aqui embaixo, ó. A mesma coisa que ele fez aqui embaixo, ele fez aqui em cima. Falso rompimento. Olha aqui onde está o dedo do meu mouse. Falso rompimento. Próximo candle da teoria não é literalmente ser um candle contrário ao falso rompimento? Sim. Olha ele aqui já se concretizando, ó. Só que ele não teve força para romper a simetria do candle anterior. Não teve força. Porque se ele tivesse força, ele seria, digamos assim, a entrada original da operação. Entende? A entrada original da operação. Só que aí ele vem e rompe aqui, ó, com este candle. Teve gente que fez isso aqui, tá? Não vou assustar vocês, não. Mas teve gente que fez isso aqui, ó. E ainda tá esperando o win. Entendeu? A interpretação da pessoa. Qual a sua interpretação? Qual o estilo de análise você vai seguir? Entendeu? Por isso que eu brinco falando que o preço pode cair mais, porque ainda tem gente vendido. Cara, quando vocês começar a pegar o macete de mercado, aonde tem gente comprando, aonde tem gente vendendo, aonde tem gente tomando loss, aonde já tem gente posicionado, querendo ou não, a análise de vocês vai ter uma evolução abrupta, do dia para a noite. Porque vocês vão imaginar que mercado é um poder de soma zero. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. E para alguém perder, alguém tem que ganhar. Agora, o seu gerenciamento vai te ditar isso. Aonde você entra, aonde você sai, qual a interpretação que você tem daquilo, entende? Porque, ou, na moral, existem milhares de oportunidades todos os dias.
Eu tiro de base, com tudo que eu já aprendi até hoje e com tudo que eu quero ensinar, eu quero mostrar para vocês que vocês têm de 3 oportunidades a 5 oportunidades todo dia. Todo dia vocês têm ela. Você quer comprar? Você compra. Você quer vender? Você vende. Só que nos momentos certos. Todo mundo faz um conteúdo, mas não dá a direção do momento certo. E quem entrou no grupo, eu estou me forçando literalmente a fazer uma coisa que eu não faço, que é ir cantando a pedra do movimento, porque isso a gente não faz. Isso é muito especulativo. Vai de operador para operador, vai de quem está entre o PC e a cadeira tomando uma decisão. Você assume um risco? Você tem o mesmo tipo de visão? Então pronto. Você assume um risco. Você não tem o mesmo tipo de visão? Ai, Samuel, aqui eu aceito mais em cima. Top, perfeito. Você aceita ali, eu aceito aqui. Se a minha me der loss e a sua deu win, parabéns, mérito seu. Se a minha deu loss e a sua deu win, parabéns, mérito meu de ter tomado aquele loss em uma região que eu me sinto confortável em estar operando. Essa é a questão. Procure as regiões que você se sente confortável em estar operando e opere nelas, com base em uma catalogação passada e uma projeção futura para você poder entender o movimento que está acontecendo. Porque, bicho, isso se repete todo dia. Você não precisa ser um gênio, você não precisa ser um gigante, você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa ter nada. Só muita força de vontade. Muita, muita. Mas assim, ó, que ninguém teria. De verdade. Sabe por quê? Porque a gente é bombardilhado de conteúdo sobre trade todos os dias. A gente tem mentores e mentores todos os dias. Todos os dias aparece alguém novo, igual eu apareci, do total absoluto zero. Essa é a questão. Se o cara tá dando uma orientação legal, siga. Se casa com a sua análise, siga. Tenha mais de 10 mentores. E vocês vão entender uma breve parte do que eu tô falando. De verdade. Porque quanto mais racionais você tiver, mais estratégias você tiver, mais gerenciamento você tiver, mais interpretações você vai ter. E quanto mais interpretações você tiver, digamos assim, tiver, você vai aprimorar sua técnica. E se você estiver tomando muito loss, falando assim, ai, Samuel, aqui, igual você deu o exemplo dessa operação aqui, ó. A minha entrada, digamos assim, o cara que está operando esse setup específico aqui, a entrada do cara seria essa daqui, ó. Ou até mesmo aqui. Se você estiver tomando muito loss assim, se você até mesmo que gosta de pegar essa daqui e toma loss nela, por que que você não tenta colocar o seu stop um pouco mais atrás e a sua entrada aonde seria o seu stop? Faz esse teste. Se você é um caboclo que está tomando muito loss e está sem direção ainda. É uma dica de milhões, tá? Uma dica de milhões. Literalmente. Por quê? Por que que você vai executar dessa forma? Porque a operação que você tomaria loss, possivelmente você não vai tomar mais. Pelo simples fato de você estar movendo a sua operação de risco. Isso também é um tipo de gerenciamento. Eu conheço bastante gente que opera até hoje primordialmente dessa forma. Eu tenho entrada em tal lugar, meu stop é em tal lugar, eu vou, no lugar de colocar a entrada nesse tal lugar, vou pegar a minha entrada e colocar na onde seria o meu stop e vou subir um pouco mais o meu stop. E a entrada, como se fosse um passe de mágica, vai lá, busca o stop que seria a entrada do cara e faz o seu movimento. Cara, vai chegar uma fase que você pode ter todo o conhecimento do mercado, você vai dar uma leve travada. E quando você der essa leve travada, como você vai fazer para sair desse buraco? Porque assim, se você acha que você vai ser lucrativo todo mês nesse mercado, se você ficar um ano direto lucrativo e você ficar 2 meses negativo após esse um ano positivo, eu te dou quase que certeza que você dá uma leve surtada. Quase, quase. Ou você ficou ali 3 anos positivo, sempre tirando um lucrinho, mesmo que seja curto ou mesmo que seja alto. E aí você fica 2, 3 meses negativo, você dá um surto psicótico. E você começa a enxergar a entrada onde não existe. Começa literalmente a querer bater ordem onde não existe. Pelo simples ato de
euforia, medo, tristeza, ansiedade, entendeu? Muitas das vezes, quem está aprendendo a operar precisa só de um leve empurrãozinho para poder ser lucrativo, entendeu? Só que até você chegar nesse patamar de entender e sair do total 0 a 0 para ser lucrativo é uma longa caminhada, de verdade. Tem gente que leva 3 anos, tem gente que leva 5, tem gente que leva 10. Ai, Samuel, mas tem gente que nos seus primeiros 6 meses consegue tirar dinheiro do mercado. Parabéns, mérito dele. E o que que tem? É você? É o seu caso? Se não for o seu caso, não olhe a grama do vizinho, porque a grama do vizinho sempre será mais verde. Sempre, sempre. Você não sabe pelo que ele passa, você não sabe a mentalidade dele. Aquela famosa frase: o que será que passa na cabeça dele? Essa é a questão, entendeu? Meu amigo, eu conheço gente que literalmente estudou um setup único e opera esse setup desde o seu início, é extremamente lucrativo. E eu conheço gente que conhece milhares de setup e não obtém lucro. E eu também conheço gente, literalmente, que não sabe nem o que que é suporte e resistência e ganha muito, muito dinheiro nisso aqui. Vai ensinar pra um cara desse? Tem como, velho? O que que é certo e o que que é errado? Aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Igual eu brinco, de 10 operações, se o meliante que está operando erra as 10, lhe falta um pouco mais de conhecimento, lhe falta um pouco mais de curiosidade, lhe falta um pouco mais de capacidade, digamos assim. Porque se você entra num CLT, se você entra numa empresa, você tem que chegar e bater o ponto todo dia. Qual que é a dificuldade? Nenhuma. Se você atrasar, será descontado? Será descontado. Se você chegar adiantado, você pode literalmente bater o ponto antes? Não pode. Muitas empresas têm essa regra. Chegou adiantado 5, 10 minutos, não pode bater o ponto. É bater o ponto ali na hora exata. Por que que essas regras você segue? Quais são as suas regras operacionais? Hum? Como você se policia perante o gráfico? Como? O que você quer operar? O que você quer fazer? Qual o seu tempo de espera até esse sonho que você tem interno? Porque assim, enquanto você não é lucrativo, é um sonho. Depois que você for lucrativo e mostrar resultados para os demais que estão à sua volta, todo mundo vai bater nas suas costas e falar: caramba, você foi sortudo. É, meu amigo. Ninguém sabe o que se passa na cabeça dele. Pega essa visão. Então, o mercado, ele é muito unilateral, digamos assim. Unilateral não é a palavra correta, mas ele é muito individual, digamos assim. É de indivíduo para indivíduo. Vai ter indivíduo que vai se sentir confortável em colocar um MACD, uma RSI, uma VWAP, uma bandas de Bollinger, algum indicador para dar uma confirmação a mais porque ele quer aquilo, ele quer operar aquilo. Então, meu amigo, se você quer operar isso, se especializa nisso. Ache as confluências em cima disso. E aqui, ó, tem gente comprando, meu amigo. Aqui tem gente comprando. Não tem como falar que não tem. Tem gente comprando, ó. Houve rompimento após esse pavio aqui? Não houve. Olha aqui, ó. O preço capturou tudo anteriormente. Ele pode fazer a captura aqui em cima? Pode. Eu aceito comprar aqui? Não. Não aceito. E se brincar, se o preço vem aqui em cima de novo, eu acho que eu tenho uma venda. Eu acho que aqui em cima eu tenho uma venda. Mas aqui entra um meio, muito meio do caminho. Entendeu? Como eu já estou literalmente tranquilo no meu dia de hoje, não há necessidade de eu me estressar mais perante o gráfico, a literalmente forçar a minha inteligência, ou até mesmo a inteligência de vocês, a fazer uma análise, seja ela crua ou bem feita, uma análise porca ou uma análise bem feita, a gente cansa. A mente cansa. Você tem que descansar ela. Você teve literalmente 2, 3, 4 oportunidades já hoje. Se nessas 2, 3, 4 oportunidades que você já teve, literalmente hoje, e são 11 horas da manhã, você não bateu sua ordem ainda, fecha o broker, vá descansar sua mente, vá ler um livro, vá tomar uma água, vá fazer uma atividade física, vá fazer alguma coisa. Operar também é operar. É aceitar que, ai, mesmo que você tenha ali as entradas, você não bateu a ordem ainda. Por que que você não bateu? Por insegurança? Por falta de gerenciamento? Por falta de fé? Porque trade é interpretação de texto e fé. Vai por mim. Não coloque nada, até mesmo do que eu estou falando, até mesmo de conhecimentos mais antigos.
que vocês podem buscar aí, ou até mesmo de outras pessoas como verdade absoluta. Trade é individual e cada um tem uma visão diferente. Se a sua visão se alinha com a minha, fico muito feliz por isso. Se a sua visão não se alinha com a minha, fico feliz por isso também, porque em algum momento a nossa visão, quando confluir, terá uma das melhores operacionais que você vai ver na sua vida. Porque é sempre assim, cara. Ainda mais se você tem um amigo que opera junto contigo ou um grupinho que opera junto contigo. Monte seu clã, de verdade. Não opere sozinho. Não opera, cara. Mande dúvidas, orientações, vivências diárias. Pode mandar. Isso é bom para o crescimento de vocês. Interação. Nosso mundo é um mundo muito solitário, tá? Um mundo muito solitário. E ela vai subindo e vai trabalhando, coisa linda. Ai, papito. Aqui, ó, a gente tem um possível inversion fairway gap, né? Que a galera gosta de chamar. Se o preço romper isso daqui, ou até mesmo isso daqui, dando gatilho dessa venda aqui, ele pode voltar aqui, ó, e fazer isso daqui. Porque isso aqui tudo é liquidez agora. Ele pode? Eu aceito ele fazer isso? Vou ter que aceitar, né? Porque aqui eu não aceito comprar. Vai ter gente que vai ter aceitado. E aí? De 10, quantas vezes você já viu isso aqui acontecer? Porque em algum momento isso aqui que eu falei pode acontecer tanto hoje ainda, como não pode acontecer e como pode acontecer outro dia. Porque querendo ou não, o mercado ele é legível, entre aspas. Porque senão os livros de 50, 100 anos atrás, um dos primeiros livros de mercado que saiu e até hoje é referência, que é sobre candlesticks. Aquele livro ali é referência sobre candlesticks. Se você escrever assim, a Bíblia do Candlestick, querendo ou não, ele é um dos livros mais vendidos do mundo inteiro sobre candles, tá? E tem um também, eu esqueço sempre o nome dele, porque a maioria desses caras que escreveram, disseminaram, né, esse conhecimento pra gente, eles são ingleses ou de outras nações, não Brasil. Brasil a gente tem poucos traders realmente bons, como o Felipe Aranha, é um trader muito bom. O Alisson Correia é um trader muito bom, só que ele opera tape reading. No nosso caso, tape reading não é necessário. Não é um operacional que, tipo assim, no Forex é barato, porque sai muito caro, que você tem que pagar uma plataforma a mais para você poder ter essa visualização. Ai, mas o MetaTrader entrega umas ferramentas, o TradingView entrega umas ferramentas, entrega, mas comprar os dados reais daquilo ali é sempre melhor. É igual os caras que operam comprando o terminal. Bicho, se um dia você tiver a capacidade de comprar um terminal, tire o cobrão do bolso e compre o seu. Na moral, você vai ter uma outra análise, porque você vai ter uma fundamentalista por trás. Você vai ter uma comunidade ativa que realmente faz dinheiro naquela central, digamos assim, que você vai estar pagando mensalmente para você ter algumas informações, possivelmente até que privilegiadas, é igual a central da Bloomberg. Quem conhece sabe. É igual a central do Invest.com. Tem como pagar aquele site ali para ele te entregar algumas coisas a mais, entendeu? Tudo demanda dinheiro. Vocês já perceberam? Tudo demanda dinheiro. E quem paga mais, querendo ou não, se sobressai perante os outros. Então, tipo assim, se você tá na realidade de pagar uma ferramenta a mais, top, parabéns, mérito seu. Se você não tá na realidade de pagar uma ferramenta a mais, trabalha com o que você tem e dê o seu melhor nas melhores condições que você tem hoje. Pronto. E ponto final. Não queira inventar a roda achando que possivelmente uma ferramenta X vai mudar a sua chave. Porque a mudança de chave, ela se parte a partir da mentalidade e do gerenciamento. Qual o seu objetivo? Quanto tempo você tem à disposição? Vou sempre bater nessa tecla. Porque estratégia milionária, todo dia vai aparecer uma estratégia nova. Todo dia você vai ver alguém sacando 10 mil, 5 mil, 15 mil, 100 mil do mercado. E por que que você não pode fazer isso? Qual que é a diferença deles para vocês? Qual informação eles têm que vocês não têm? Porque você vai concordar ou discordar de mim novamente. É uma única informação que você precisa para você ser lucrativo. E é isso, galera. Não vou me forçar mais a estar analisando, operando hoje. Eu tenho umas coisas para fazer minhas. E eu vou estar roxando. Deixei essa brincadeira aqui para vocês refletirem e verem se o preço pode fazer isso com seus próprios olhos ou não. Porque não existe verdade absoluta. Eu posso errar essa daqui depois de muitos acertos? Posso. Ou eu posso acertar essa daqui e continuar o ciclo
extremamente positivo? Posso. Igual ontem eu falei, essa aqui eu tomei loss. Só que após esse loss, eu tive a paciência de esperar e o gerenciamento para recuperar ela. E eu ainda saí 4% positivo dessa operação que eu perdi ontem. Digamos assim, né? Digamos assim. E é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não deixe de entrar no grupo. Entre, por favor. Vamos, daqui uns dias, eu tô me orientando aqui, no caso, para me poder fazer lives. E eu quero fazer lives à noite, depois de umas 9h30, 21h30 ali, de alinhamento para o que que a gente vai fazer no próximo dia. E eu vou trazer essa live gravada pro YouTube. Para quem não conseguir participar da live, ter ali a gravação para ver se consegue ver, ou pelo menos pedir a IA do YouTube para tirar um histórico dela ali e entender o que que aconteceu e a projeção que a gente fez. Porque, bicho, hoje a gente tem ferramentas que ajudam a gente a poder fazer literalmente uma análise mais bem feita ou um estudo mais bem feito. Uma inteligência artificial, se você aprender a usar, ela vira uma máquina em sua mão. Você pode moldá-la, tá? Acompanhe o ritmo da evolução da tecnologia, porque vocês são traders, vocês são investidores. Vocês precisam estar antenados na evolução tecnológica, porque hoje não existe mais pregão viva voz. O pregão viva voz hoje, ele é digital. Ele é isso aqui que a gente está fazendo. Esse hoje é o pregão viva voz, entendeu? Literalmente. E cada um cria um clã. E quem se adequa àquela análise entra naquele clã. E aqui eu vou chamar de clã porque eu acho bonitinho porque eu jogo, tá? Desculpa aí pela referência. Vocês que lute. E aí, tipo, o que que acontece? Hã? O que que acontece? Você vai criando orientação, você vai criando afinidade, você vai se aprimorando. Possivelmente alguém do grupo pode notar um erro que eu cometo e me chamar a atenção. Eu quero muito que isso aconteça. Porque todo dia é um aprendizado novo. Não vem achando que você tem todo o conhecimento do mundo que você não tem. Alguém pode te dar um insider diferente. Alguém pode te dar uma dica diferente. Alguém pode fazer uma reflexão e você interpretar aquilo e usar aquela interpretação. É a mesma interpretação do que eu falei. Se você está tomando muito loss aleatório e logo após isso o movimento se concretiza, o que custa você colocar a sua entrada onde seria o seu stop e o seu stop um pouquinho mais atrás? Não custa nada. Vai depender da sua interpretação. Eu espero que essa aula não tenha ficado muito longa. Eu empolgo, tem hora, desculpem por isso. E é isso, galera. Obrigado, tamo junto e até a próxima.